Na sequência do conteúdo didático, a gente tem a condição de alinhamento de 3 pontos, onde, para que esses 3 pontos sejam colineares, ou seja, pertençam a uma mesma reta, o determinante da matriz formada por eles tem que ser igual a zero, ou seja, a gente tem aqui na primeira coluna o x de todos os pontos, então x de A, x de B, x de C. Na segunda coluna a gente tem as coordenadas de y, ou seja, y de A, y de B, y de C. E na terceira coluna a gente preenche com números uns. E a questão de número 3, ela pede para verificar se os pontos A, B e C, com essas coordenadas, eles são colineares. Ou seja, sempre que a gente escutar nas questões perguntando se os pontos são colineares, isso significa dizer que existe uma reta que passa por esses 3 pontos. Certo? No caso, a gente vai verificar se de fato existe uma reta que passa por esses 3 pontos. E quando a gente calcular o determinante dessa matriz for igual a zero, significa que esses 3 pontos são colineares. Então, vamos lá. Eu tenho que o determinante da matriz. Então, a primeira coluna, vou só repetir a fórmula para a gente memorizar. A primeira coluna, a gente tem todas as coordenadas x desses pontos. Então, é x de A, x de B, x de C. Na terceira coluna, a gente tem todas as coordenadas de y. Então, y de A, y de B e y de C. E a terceira coluna a gente preenche só com números 1. Então, 1 e 1. E esse determinante tem que ser igual a zero. E agora a gente vai fazer a devida substituição. Então, já vou fazer a substituição direta. Então, eu tenho o seguinte. X de A e Y de A. Então, a gente observa, na primeira linha, a gente está fazendo referência ao ponto A. Então, o X de A vale 3 e o Y de A vale 2. Então, eu coloco aqui 3, 2 e 1. X de B, Y de B. Então, 4 e 1. Então, vou ver aqui 4, 1 e 1. X de C e Y de C. Então, X de C é 1, Y de C é 4. Então, eu tenho aqui 1 e 4. E aqui a gente preenche com 1. A gente sabe que tem diversos métodos para solucionar, para encontrar, no caso, o determinante dessa matriz. No entanto, por ser uma matriz de 3 por 3, a gente vai utilizar o método de Sarri, ou seja, a gente pega as duas primeiras colunas e repete aqui. Então, a gente tem aqui 3 e 2, 4 e 1, 1 e 4. Daqui a gente vai ter o seguinte, pelo método de Sarri, então, a gente vai ter a multiplicação da diagonal principal menos a diagonal secundária. Da diagonal principal, a gente tem o seguinte, 3 que multiplica 1 dá 3, 3 vezes 1, 3. Então, da diagonal principal, a gente encontrou 3. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 1, 2. Então, mais 2. 1 vezes 4 dá 4, 4 vezes 4 dá 16. Então, mais 16. Tem a diagonal principal menos a diagonal secundária. Da diagonal secundária, a gente tem o seguinte. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, vou colocar aqui. 1. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 3, 12. Então, mais 12. 1 vezes 4 dá 4. 4 vezes 2, 8. Então, mais 8. Daqui, a gente só tem número aqui, só números reais. Então, a gente pode fazer a soma deles. Então, 3 mais 2 dá 5. 5 mais 16, 21. Menos 12 mais 8 dá 20. 20 mais 1, 21. Então, a gente sabia que esse determinante tinha que ser igual a zero, certo? Então, 21 menos 21 é quanto? É zero. Então, 0 é igual a zero. O que que isso significa? A gente encontrou 0 igual a zero, então isso significa que esses 3 pontos A, B e C são colineares. Então,
os pontos A, B e C são colineares.